dia a todos. Eu vou abrir aqui uma tela para a gente poder acompanhar aí a nossa revisão aí do conteúdo para a prova, tá? Então acompanha aí se o som está enxergando aí o que eu vou colocar aqui. Deixa eu procurar aqui. Não é essa aqui que eu queria, não. Mas essa. Deu para
videogame, headphone. Então, esse... Não, acho que a entrada não cabe aí. É pra só videogame, não sei. Pessoal, tá me escutando aí? Sim. Essa internet que tá dando uns problemas aqui. Vamos lá, vou abrir a tela aqui para nós. Onde nós tínhamos parado aqui. Vamos lá, vamos lá. Aí. Revisãozinha nossa aí do conteúdo da prova, né? Com relação a modelos atômicos. Então, o primeiro modelo atômico que nós tivemos aqui, né? Na evolução dos modelos. Antes de mais nada, teve lá os atomistas, né? Leucipo, 500 a.C., né? Demócrito, em 460 a 370 a.C. Eles foram os primeiros que propuseram, né, a chamada teoria atomista. Estão acompanhando aí, né? Essa teoria atomista, né, então, dizia, a hipótese era de que toda matéria seria composta por quê? Por pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Essa teoria não ficou muito tempo, né, porque não avançou muito, porque nós tivemos ao nosso amigo Aristóteles, lá que viveu em torno de 380 a.C., 384, 322, o Aristóteles ele propunha já uma visão mais filosófica aí de como era a composição da matéria, né? Era a teoria dele lá dos 4 elementos e do lápis filosófico, né? A água, terra, fogo, ar, água de novo. Então, as relações que existiam entre as substâncias, né? E os comportamentos que elas tinham nos processos aí de mudanças de estado físico. Isso perdurou um tempo, até que nós começamos a ter os trabalhos do Dalton, né? Então, o Dalton, esse inglês aqui, ele já começou a trabalhar com um modelo, onde nesse modelo de teoria atômica que ele tinha, ele levava em consideração um método científico, né? Então, ele fazia ensaios, fazia experimentos, fazia lá reações químicas, pesava, media, né? Então, em termos de ciência como se, ele foi, então, um dos primeiros aí que começou a adotar essa prática. A teoria atômica dele tem alguns postulados. Que postulados são esses, né? Primeiro, matéria vai ser constituída de pequenas partículas chamadas átomos. Esses átomos, né, um conjunto de átomos que têm a mesma massa e tamanho, vão apresentar as mesmas propriedades. Isso se constitui, então, um elemento químico. Os elementos químicos, né, vão apresentar átomos, então, com massas, tamanhos diferentes e vão ter propriedades diferentes. Na combinação desses átomos, né, quando esses átomos se combinam de um mesmo elemento ou de elementos diferentes, nós vamos ter uma certa proporção de combinação entre eles, original, que nós chamamos de substância. E aí, ele vem com a conclusão com relação às reações químicas, né? Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, eles são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias. Então, vem o princípio da conservação, né, da matéria, que já corroborava aquilo que pensava lá o nosso amigo Lavoisier. Então, o modelo do nosso amigo Dalton, basicamente é isso, nessa bolinha aqui, uma bola maciça esférica, né, do nosso átomo, claro que está fora de proporção, né, mas para ele, então, seria uma partícula fundamental, maciça, esférica, indivisível e indestrutível. A partir, então, desses postulados, né, que ele determinou, nós chegamos lá nas notações, né, as notações químicas em si. O Dalton, então, foi o primeiro que começou, então, a querer dar uma notação para esses elementos que se combinavam, né, elementos que eram formados lá por átomos, como é que eles se combinavam para formar o que nós chamamos hoje de moléculas, né? Então, ele fazia as anotações dele baseado aqui, ó, em símbolos, onde ele dizia que um símbolo era para o hidrogênio, outro símbolo era para o enxofre, outro símbolo era para o fósforo, e as combinações que eles faziam para formar aqui as moléculas, né, das substâncias. Então, ele já dava aqui, ó, uma espécie de notação, uma simbologia
para a formação de moléculas, isso na notação dele. Era bastante complicado esse tipo de coisa, né? Porque você precisava de uma linguagem padrão, assim, de representar esses elementos, né, e essas moléculas de uma forma universal. Então, foi proposto, né, aqui pelo Berzelius, um químico bastante importante, que cada elemento químico teria, né, com relação ao seu nome, muitos deles em latim, então colocava-se um símbolo com uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e minúscula, representando quem era esse elemento químico. A partir dessas letras, então, as combinações que os átomos poderiam fazer iriam gerar o que nós chamamos de fórmula química. E é o que nós usamos até hoje, né? Uma fórmula química para representar uma substância. Então, reparem aqui, né, a ideia do Dalton, como que foi importante para poder ter as representações de hoje. Aqui você tem a formação de uma molécula, né, formada aqui por 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho a representação de uma molécula de água, né, H2O, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Essa é a representação moderna, então, que nós temos para a molécula. Você tem esse modelinho de bolinhas, né? O modelinho de bolinhas te indica, assim, visualmente, como seria essa molécula. Aqui eu tenho CO2, né? Átomo de carbono, átomo de oxigênio. E a combinação, então, de um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio vai me gerar, então, a molécula de CO2. Molécula essa aqui, vamos ver aqui, é formada pelos elementos carbono e oxigênio. E tem uma quantidade de átomos de quanto? Tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Tá aí a representação química da nossa molécula de dióxido de carbono. Avançando um pouquinho aqui. O Dalton, então, tinha aquela representação antiga que eu falei para vocês, né? Ele tinha os símbolos lá que ele tinha criado, mas esses símbolos, como eu disse, não eram muito práticos de se trabalhar, né? Por isso que foi colocada esse tipo de simbologia mais moderna, para que nós pudéssemos, então, representar com mais precisão, com mais praticidade, como são as moléculas. Aqui vamos passar adiante, nas reações químicas, né? As reações químicas, então, a proposta lá que já vinha do Dalton é que eu tenho lá os reagentes formando os produtos, como nesse caso aqui, eu tenho uma molécula de água se decompondo em moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, essa reação química era conhecida. Representando aqui para o modelo de esferas, eu tenho uma molécula de água se decompondo em gás hidrogênio e gás oxigênio. Mas vejam, tem um problema aqui, né? Dos conceitos do Dalton, os átomos são indestrutíveis, né? Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Então, deve haver um balanceamento dessa equação. Tem que ter um balanceamento, né, para a reação, para que a mesma quantidade de átomos que eu tenha do lado dos reagentes, que estão aqui do lado esquerdo, seja igual à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos formados, aqui do lado direito. Então, para que isso seja balanceado, eu preciso ter uma quantidade de átomos iguais, lado a lado. Então, vejam que agora eu tenho uma equação, um processo balanceado. Eu tenho 2 átomos de oxigênio do lado dos reagentes, 2 átomos de oxigênio do lado dos produtos. E aí, o que eu vou precisar fazer? Ainda não acertei a quantidade de hidrogênios. Por quê? Hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes 4 átomos, e do lado dos produtos eu só tenho 2. Para que isso, então, fique balanceado, eu vou precisar formar 2 moléculas de hidrogênio. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Isso foi formado, são produtos da reação entre 2 moléculas de água. Agora sim, do lado dos reagentes, eu tenho a quantidade de átomos correta, comparando com os produtos. Ok, pessoal? E a minha equação química vai ficar dessa maneira aqui, ó. Agora ela apresenta o que nós chamamos de coeficiente de balanceamento.
coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho duas moléculas de água, está aqui o coeficiente estequiométrico, formando duas moléculas de gás hidrogênio, aqui o coeficiente estequiométrico 2, e uma molécula de oxigênio. Claro, eu não preciso colocar um aqui, porque esse um é desnecessário, né? Nós sabemos que é uma molécula só, então ele fica omitido. Vamos adiante. Aqui teve uns exercícios que vocês já fizeram a respeito do modelo do Dalton, né? Fazer os balanceamentos, saber quem são os átomos dos reagentes, dos produtos. Vou avançar mais um pouco. Mais um pouco. Vamos lá. Vamos chegar agora no modelo do Thomson, né? O Thomson e a descoberta aí do elétron, né? A natureza elétrica da matéria. O Thomson, então, lá entre 1856 e 1940, ele fez uso de um tipo de técnica com um equipamento que estava sendo muito utilizado, né? Por uns carinhas, um tal de William Crookes. Ele é chamado de tubo de raios catódicos. Então, é esse equipamento que está aqui. Esse equipamento, o que acontece, então? Ele é composto lá por uma ampola de vidro. Essa ampola de vidro está fechada, hermeticamente fechada, com uma pequena saída aqui por baixo, conectada a uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo, então, causa uma pressão negativa aqui dentro, ou seja, diminui a pressão interna dentro do nosso tubo. E o que ele fez? Colocou um gás aqui dentro, né? Esse gás pode ser qualquer gás, gás hélio, gás hidrogênio, algum tipo de gás, ligou a bomba aqui para diminuir a pressão interna desse gás. E aí, aqui nas extremidades, ele ligou dois eletrodos. Esses dois eletrodos, então, são ligados na corrente elétrica, numa bateria. E quando ele ligava, ele percebia, então, que havia a formação de um brilho nesta região. Esse ponto, essa região, seria o nosso polo positivo do tubo de raios catódicos, e aqui eu tenho o polo negativo da nossa pilha ou bateria, né? Então, como esses raios que ele percebeu aqui, esse brilho era emitido aqui pelo cátodo do nosso tubo, esses raios ficaram conhecidos como raios catódicos. Bom, onde é que ele aproveitou para fazer esse estudo, né? O que ele fez, então? Ele percebeu, vou voltar lá, que esses raios catódicos, eles sofriam desvios na trajetória deles. Que desvios eram esses? Quando se colocava placas elétricas carregadas, uma em cima e outra embaixo uma placa com carga negativa e a outra placa com carga positiva, esses raios catódicos sofriam um desvio, eles eram atraídos para esse lado positivo. Então, isso não poderia ser luz, né? Porque luz não faz curva, luz não é atraída por placas, né? Carregadas eletricamente. Ele já desconfiou que isso aqui era uma partícula. E aí ele também colocou anteparos na frente, né? Desses raios catódicos e percebeu que se formava uma sombra nessa região. E percebeu também que se ele colocasse uma pequena ventoinha, uma pequena hélice acoplada lá num trilho, bem levinha, esses raios catódicos empurravam essa hélice, ela se movia. Então, ele teve duas conclusões. A primeira conclusão é que esses raios catódicos eram formados por partículas, porque só partículas têm propriedades mecânicas para empurrar alguma coisa, né? E também para sofrer desvio na trajetória, em função de carga elétrica. E a segunda coisa é que essas partículas tinham carga elétrica, e era uma carga negativa. Ora, então ele tinha descoberto lá o nosso elétron, né? Esse elétron, então, ele era parte do átomo, porque se o gás que está lá dentro está recebendo uma certa energia, esses elétrons têm que estar saindo desse gás, né? Tem que estar presentes nas moléculas daquele gás que está lá dentro. Então, a representação do modelo do Thomson agora era essa aqui. O nosso átomo vai ser formado por essa esfera maciça, né? Toda ela com carga positiva. Então, a esfera maciça de carga positiva. E incrustado, né, na sua superfície estariam os elétrons muito menores, né, de carga negativa.
Isso explicaria por que também nós temos a eletricidade estática. Se você, então, atritar um material, você consegue fazer com que esse material adquira eletricidade estática. Por quê? Porque você arranca elétrons da superfície da sua esfera, né? Fazendo com que o seu átomo fique desbalanceado de cargas, fique com excesso de cargas positivas, enquanto um pano, alguma coisa que você usou para atritar, levando os elétrons consigo, vai ficar com carga negativa. Bom, os raios catódicos foram bastante importantes para essa primeira descoberta, mas também já existia, dentro desses raios catódicos, lá no tubo de raios catódicos, um outro tipo de radiação que era produzida pela descarga num gás rarefeito, na ampola, mas não se sabia ainda a natureza desse tipo de radiação. Então, o nosso Röntgen denominou esses raios, né, de raios X, porque não se sabia o que era aquilo ainda. E esses raios X ele usou, inclusive, para tirar uma imagem de radiografia da mão da esposa dele. Então, veja que aqui aparece o anel, né, na mão da esposa, isso usando lá o tubo de raios catódicos. Mas o que isso, então, foi importante? Aqui eu mostro para vocês a questão lá do modelo de Thomson, que explica a eletricidade estática, né? Então, você tem aqui o seu tubo de vidro, você vai atritar uma flanela, a flanela vai arrancar os elétrons do vidro, a flanela leva os elétrons com ela, fica carregada negativamente, e o seu tubo de vidro, que perdeu os elétrons dos seus átomos, vai ficar com um excesso de cargas positivas. Então, aqui acontece o fenômeno da eletricidade estática. Bom, quando se descobriu os raios-x, começou-se o processo, então, para você descobrir e entender o que era a radioatividade. Já era um outro fenômeno que estava sendo estudado e sabia-se que alguns materiais tinham uma propriedade de emissão de radiações. Né? Não se entendia direito o que era aquilo, mas já se sabia que isso acontecia. Essa radioatividade, então, foi estudada pelo Becquerel, lá em 1852 a 1908. Ele acidentalmente descobriu que alguns minérios de urânio conseguiam formar a imagem, né, uma impressão numa chapa fotográfica, num filme fotográfico. O Becquerel ele fazia estudos a respeito da fluorescência. Essa fluorescência é a propriedade que a matéria tem de emitir luz quando é estimulada por alguma forma de energia. Essa descoberta do Becquerel, então, de que esses materiais, como o urânio, conseguiam, então, emitir radiações que faziam com que filmes fotográficos fossem, como se fossem fotografados, né? E os trabalhos também com fluorescência, onde, à medida que um material recebia uma certa energia, uma certa radiação, brilhava, cintilava, estimulou, então, a Marie Curie, né, e o Pierre Curie, a fazer mais estudos a respeito desses materiais. Então, eles também conseguiram, né, descobrir novos elementos químicos que possuíam essa propriedade, né, de radioatividade. Denominou-se radioatividade esse tipo de comportamento. E com essa descoberta, gerou-se um outro problema, né? Como é que vai agora o modelo do Thomson ser suficiente para explicar essas propriedades? Muito bem, descoberta a radioatividade. O nosso amigo que você já conhece muito bem, o Rutherford, ele fez novos experimentos, né, com radiação, aproveitou esses novos estudos. E o que ele fez? Ele montou um experimento onde ele pegava um material radioativo, que é o polônio, colocou dentro de um bloco de chumbo. Esse bloco de chumbo tem um furinho que permite a saída da radiação. Aqui ele montou um anteparo. Esse anteparo foi pintado aqui com uma substância fosforescente ou fluorescente, que é o sulfeto de zinco. E aí ele colocou no meio do caminho da radiação, né, colocou duas placas carregadas eletricamente, uma positiva e outra negativa, ligadas a uma bateria. Quando ele abriu aqui o furinho do nosso canhão aqui de radioatividade, o feixe de radiação, então, quando passava pelas placas eletrizadas, havia um desvio de um feixe que fazia brilhar nesta região, outro feixe fazia brilhar nesta outra região, e outro feixe passava batido sem sofrer desvio nenhum. Bom, o que ele deduziu, então? Cara,
a radiação, né, essa radioatividade que sai daqui, ela é formada por 3 tipos diferentes. Um primeiro tipo é atraído para o lado positivo, então deve ter carga negativa, e é uma partícula, porque sofre desvio. O outro feixe é formado por uma partícula também de carga positiva, porque é atraído pelo lado negativo, e o que passa direto não tem carga elétrica nenhuma. Ele conseguiu, então, deduzir também que a partícula que passava e era atraída para o lado positivo era mais leve do que a que ia para o lado negativo, porque a curvatura que ela sofria, dessa aqui, da partícula com carga negativa, era uma curvatura muito maior, quer dizer que a massa era menor, né? Foram denominadas, então, para essas radiações, as caracterizações, né? Partícula alfa e partícula beta. Mais tarde se descobriu que existia essa outra radiação que não sofria desvio, que era chamada de radiação gama, que são, na verdade, ondas eletromagnéticas. Muito bem. Uma vez que foi descoberto, então, que eu tenho lá a tal da partícula alfa, de carga positiva, a tal da partícula beta, de carga negativa, e a radiação gama, que não tinha carga, mas eram ondas eletromagnéticas, o que fez o Rutherford? Pensou num outro esqueminha para fazer um experimento para poder estudar como seria a estrutura da matéria, né? Como é que seria o átomo. Então, deixa eu voltar aqui. Ele montou um outro experimento. Ele fez o mesmo esquema, um canhão aqui de um bloco de chumbo, colocou lá um pedacinho de polônio, e aí o que ele fez? Ele direcionou a saída da radiação para uma lâmina de ouro bem fina. Essa lâmina de ouro bem fininha estava aqui cercada por um anteparo, e esse anteparo, por dentro, estava pintado, né, com uma substância também fluorescente. Também o mesmo sulfeto de zinco, aquele que brilhava, que cintilava quando recebia a radiação. E ele notou que quando a radiação passava pela folha de ouro, a maior parte atravessava essa folha, uma outra parte sofria alguns desvios e outra parte refletia. E se estava acontecendo esse fenômeno de refletir, da partícula bater e voltar, ele sabia então que a radiação era formada por partículas alfa, né, de carga positiva, partícula grande e pesada. Tem alguma coisa no átomo aqui então que tem espaço vazio que está deixando passar. Mas tem alguma coisa no átomo também que tem um bloqueio, que está fazendo com que as partículas desviem e retrocedam, batam e voltem. Então, o que acontece? Ele deduziu o quê? O nosso átomo, na verdade, ele vai ser formado por um núcleo de carga positiva, e ao redor desse núcleo vai existir uma região onde os elétrons vão estar girando, vão estar em movimento, com carga negativa. Isso, então, representa o quê? O átomo que é formado por núcleo e eletrosfera. Existe uma região vazia no átomo onde os elétrons de carga negativa vão estar girando. Mais tarde, ele descobriu que esse núcleo, na verdade, era composto lá por prótons, né? Não haviam descoberto os nêutrons ainda. Esse seria, então, o modelo planetário do nosso amigo Rutherford. Vamos lá adiante. Havia um problema no modelo do Rutherford, porque ele não explicava como os elétrons que estão girando ao redor do núcleo, lá na eletrosfera, como eles perdem energia. Qualquer carga, qualquer partícula tem carga elétrica. Quando está em movimento, perde energia, eles deveriam desacelerar, perder velocidade e serem atraídos para o interior do núcleo. Isso já se sabia através do eletromagnetismo. Era outro problema que tinha para se resolver no modelo dele. Bom, vem o Bohr e complementa os trabalhos do Rutherford, propondo os níveis de energia. Então, o Bohr fez alguns estudos a respeito também com raios catódicos e a refração que faziam esses raios quando passavam por prismas e olhando espectros atômicos. Ele propôs o seguinte: o elétron vai girar ao redor do núcleo em órbita circular. É um postulado. Ele postulou isso para que se aceitasse como uma teoria.
Um átomo tem um número limitado de órbitas, que ele chamou de camadas permitidas. Essas camadas, órbitas permitidas, vieram dos estudos que foram feitos a partir de uma nova física que estava nascendo na época, que é a mecânica quântica. Ele utilizou os resultados matemáticos dessa mecânica quântica para propor essas órbitas ou camadas, né, que na verdade seriam níveis de energia. Cada uma dessas órbitas é caracterizada por determinada energia. Então, são os níveis de energia que eu tenho nessas camadas bem definidas. Enquanto o elétron permanece em movimento em uma órbita, não emite nem absorve energia. Ele está numa condição estacionária. Adiante aqui, ó. Então, o modelo do Bohr aparece aqui, né? Eu vou ter aqui o núcleo do átomo, e eu vou ter aqui, ó, os níveis de energia, nível 1, nível 2, nível 3. Esses elétrons ficam estacionários nesses níveis de energia. Cada um deles, que pertence a esse nível ou camada, tem uma energia característica. Quanto mais afastado aqui do núcleo, maior a energia que ele possui. Então, o que acontece? Pode ser que esse elétron, que está num nível mais interno, absorva energia de fora, calor, eletricidade, radiação, algum tipo de energia externa. Quando esse elétron absorve energia, ele pode saltar para um outro nível de energia, uma outra camada, com a energia que ele absorveu. Ele consegue se promover, ficar numa situação excitada. Só que esse elétron que saltou para um nível mais externo não vai ficar para sempre aqui. Ele tem que voltar para o nível original dele. Quando ele volta para o nível original, ele devolve essa energia que ele recebeu e essa energia vai sair na forma de luz. Olha só o fenômeno da incandescência, o fenômeno da fluorescência. Por que que os materiais, né, emitem luz quando recebem algum tipo de energia? Lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, o neon, qualquer um que seja. O modelo do Bohr funcionou muito bem para explicar o comportamento do átomo de hidrogênio, mas para os outros átomos não estava dando muito certo a coisa, né? Além do que, existia um outro problema. O outro problema é que, quando se soube que um núcleo era formado por prótons, que eram partículas menores, de carga positiva, por que que essas partículas de carga positiva, que tinham carga de sinal igual, não se repeliam? E elas se repelindo fariam o quê? Fariam com que o núcleo explodisse. O que mantinha esse núcleo com esses prótons, então, agrupados, né? O que seria a cola desses prótons? Tinha que se descobrir mais para frente o que seria isso, e vocês sabem que foram os nêutrons, né? O Chadwick depois conseguiu, através de experimentos, descobrir outra partícula que é o nêutron, e esse nêutron, então, é o que funciona como a cola desse núcleo para que ele se mantenha estável. Então, está aqui o nosso modelinho, né, de partículas básicas. Nós temos, então, núcleo com prótons e nêutrons, prótons de carga positiva, nêutrons sem carga elétrica, e os elétrons girando aqui nas camadas ou níveis de energia de carga negativa. Um pouco mais adiante, aqui tem os exercícios que vocês também já fizeram. Átomo e suas partículas. Então, aí vem agora as definições para o nosso átomo e suas partículas. Então, vejam vocês que quem são as partículas que compõem os átomos? As partículas elementares. Eu tenho o próton, representado por P, ele fica no núcleo, a massa relativa dele é um número arbitrário que foi adotado, a massa relativa é 1, a carga elétrica relativa é mais 1. Então, foi descoberto aqui, né, por Rutherford. O nêutron, representado pela letra N, está no núcleo do átomo, tem uma massa relativa de 1, a carga dele é 0. Foi descoberto aqui pelo Chadwick. O elétron, representado por E, fica na eletrosfera, a massa dele é 1.840 vezes menor do que o próton e do nêutron, e tem uma carga de menos 1. Descoberto, então, por Thomson. Quando eu tenho um átomo que é um sistema eletricamente neutro, significa que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons.
Quem determina a massa do átomo é justamente somente o próton e o nêutron, porque a massa do elétron é muito pequenininha, então ela é desprezível. Com isso, nós temos então algumas definições. Primeira é o número de massa, que é representado pela letra A. Quem é a massa do átomo, então? O número de massa, A, é a soma dos prótons e dos nêutrons. Está aqui. Tá certo? Número de massa, soma dos prótons e dos nêutrons. Primeira definição. Vou passar aqui. Segunda definição. Número atômico, representado pela letra Z, vai ser a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Está aqui o número atômico Z, é a quantidade de prótons no núcleo. E o número atômico determina quem é o elemento químico. Então, todo elemento químico vai ter o seu próprio número atômico. O hidrogênio vai ter número atômico 1, hélio, número atômico 2, lítio, número atômico 3, e assim por diante. Aqui nós temos exercícios que vocês também já fizeram. E uma vez que nós entendemos como é que é o núcleo do átomo, tem que entender agora o funcionamento da eletrosfera. Quando o Bohr propôs a nossa eletrosfera formada por camadas ou níveis de energia, né? O que ele fez, então? Ele nomeou, né, essas camadas, né, esses níveis, como letras K, L, M, N, O, P e Q. Né? Essas camadas onde ficam os elétrons também foram nomeadas como níveis de energia. E esses níveis de energia são o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, referente a cada uma dessas camadas. Então, na tabelinha aqui apresentada, eu tenho a camada nível de energia, aqui, e ele também determinou o número máximo de elétrons que cada camada, o nível, comporta. Então, a camada K comporta 2 elétrons, é o nível 1. Camada L, 2 elétrons, é o nível 2, né, com 8 elétrons. Camada M, nível 3, 18 elétrons, e assim por diante. Então, isso foi necessário para que se pudesse fazer o quê? A distribuição eletrônica. Ou seja, a distribuição eletrônica vai seguir um critério de energia. Ela vai começar, então, a entrar nas camadas mais interiores de menor energia e vai se distribuindo até as camadas mais exteriores de maior energia. Então, tem aqui alguns exemplos de distribuição eletrônica, né? O oxigênio, por exemplo, ele tem 8 de número atômico, quer dizer que ele tem 8 prótons, portanto, 8 elétrons. A distribuição eletrônica por camadas, então, na camada K entram 2, no máximo, na camada L entram 6. A representação do nosso átomo está aqui. O argônio, ele tem número atômico 18, portanto, ele tem 18 prótons, logo ele tem 18 elétrons. A distribuição eletrônica, seguindo aqui o nível de energia que vai aumentando, né? Daqui para a camada mais externa, camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 8 elétrons. E assim, para todos os nossos átomos, existe essa distribuição eletrônica por camadas. Uma definição que foi importante também foi a camada de valência. A camada de valência é a camada que é ocupada pelos elétrons mais externos, os elétrons que estão na última camada eletrônica. Avançando aqui mais um pouquinho, temos aqui alguns exercícios que foram feitos para distribuição eletrônica, né? Bom, o que acontece? Como eu falei para vocês, a mecânica quântica, né? A mecânica quântica apresentou, então, alguns trabalhos que descobriram que não existiam só níveis de energia, mas existiam também subníveis. Esses subníveis foram chamados de S, P, D, F, G, H, I. E nos cálculos da mecânica quântica se percebeu então o seguinte, está aqui a tabelinha do lado, né? Essa tabela que eu estou indicando aqui. A camada K corresponde então ao nível 1 e tinha um subnível S. A camada L, que é o nível 2, tinha subnível S e P. A camada M, subnível 3, era formada por subníveis S, P e D. E assim por diante, dentro dos resultados lá da mecânica quântica.
Já se sabia também que, nesses subníveis, havia uma quantidade máxima de elétrons que poderiam ser alocados dentro deles. Mas, para ficar mais prático para se trabalhar, o nosso amigo Linus Pauling propôs esse diagrama de diagonais. Esse diagrama de diagonais faz com que você tenha uma ordem, uma sequência crescente de energia na sua distribuição eletrônica. Então, dentro desse diagrama de diagonais, você vai ter os níveis de energia e também aqui ó, os subníveis. Esses subníveis foi determinada uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, para o subnível S, 2 elétrons, para o P, 6 elétrons, para o D, 10 elétrons, para o F, 14 elétrons. Então, a representação do nosso átomo aparece, no átomo não, a representação na distribuição eletrônica para cada nível e subnível é feita dessa forma. Eu tenho aqui a representação desse número, que corresponde a um nível ou camada. Aqui a letra S, P, D ou F é o subnível. E na parte superior, como se fosse um expoente, a quantidade de elétrons que você alocou neste subnível. Então, aqui tem alguns exercícios que vocês também já fizeram. Aqui, algumas distribuições eletrônicas, só para a gente relembrar, né? Por exemplo, aqui é do cálcio. O cálcio tem número atômico 20, portanto, 20 elétrons. Então, na sua distribuição, você vai seguir sempre a sequência das setas. Começa aqui em cima, um S2. Então, coloca um S2 aqui. Acabou, vem aqui para outra seta. Acha quem? 2S2. Então, você coloca 2S2. Terminou aqui, volta lá para cima, acha 2P6. Então, 2P6. Continua na sequência, acha o 3S2. 3S2. Você volta aqui, vai achar 3P6 e, finalmente, 4S2. Fazendo essa somatória de elétrons aqui em cima, nos expoentes, vocês percebem, então, que nós colocamos, né, 2 com 6, com 2, com 6, com 2, com 2, os 20 elétrons lá do cálcio. Mesma coisa é feita aqui como exemplo para o bromo, número atômico 35. Então, eu vou seguindo aqui a sequência das setinhas, um diagrama de diagonais, e chego nesta configuração eletrônica para o nosso amigo bromo. Notem aqui que eu posso pegar para o bromo também e fazer uma distribuição eletrônica por camada. Então, aqui em verde, eu tenho a distribuição eletrônica por nível e subnível, e aqui eu tenho a distribuição por camada eletrônica. Nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, camada N. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Aqui vocês fizeram alguns exercícios, né, a respeito do nosso distribuição eletrônica, as definições de elemento químico. Então, o elemento químico agora é definido pelo quê? É definido pelo número atômico. É o número atômico que determina o nosso elemento químico, que é o que vai aparecer na ordem crescente nos períodos, lá na tabela periódica. Semelhança entre átomos, nós vimos que os átomos isótopos têm o mesmo número de prótons, como por exemplo aqui, ó, prótio, o deutério e o trítio. Todos são isótopos do hidrogênio. A diferença é que eles vão ter nêutrons, né? Diferente quantidade de nêutrons. A datação dos fósseis é feita utilizando aí o isótopo de carbono 14, por exemplo, que é um isótopo radioativo, é um exemplo de aplicação aí da radioatividade também. Os isóbaros vão ser átomos, então, que têm o mesmo número de massa. Então, o mesmo número de massa entre dois átomos são denominados isóbaros. Já os isótonos serão átomos que têm o mesmo número de nêutrons. São elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons. Quando o nosso átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele pode, então, formar o que nós chamamos de íon. Então, um íon é um átomo que já não é mais neutro. Ele tem uma diferença entre a quantidade de prótons e de nêutrons. Esse íon pode ser um cátion, ou seja, perdeu elétrons,
ou pode ser um ânion, ou seja, um átomo que ganhou elétrons. Então, em ambos os casos, eles são íons. Veja um exemplo aqui para o átomo de sódio, né? O sódio, se você pegar a quantidade de prótons e elétrons que ele tem originalmente, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Mas se ele perder um elétron, ele fica com 11 prótons e 10 elétrons, ou seja, 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. O saldo aqui, a diferença, vai ser de mais 1. Portanto, ele forma o cátion Na+. A perda de elétrons leva à formação de um cátion. No caso aqui do flúor, originalmente, neutro, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Ou seja, 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Saldo, 0, ele é neutro. Mas ele pode ganhar um elétron. Ganhando um elétron, ele passa a ficar com 9 prótons e 10 elétrons agora. Ou seja, 9 cargas positivas e 10 cargas negativas. O saldo, então, vai ser de uma carga negativa. Ele vai, então, formar o que nós chamamos de ânion. E a representação aqui em cima tem um sinalzinho de menos, dizendo, então, que ele ganhou um elétron. Bem, aqui temos outros detalhezinhos, tá? Deixa eu ver. Isso daí nós já vimos, né? E aqui já entra na nossa tabela periódica, que não é assunto da nossa provinha. Então, o assunto da provinha aí de ciências vai até essa primeira parte aí de modelos atômicos, tá? E é isso. Turma, vocês têm alguma dúvida aí? Galera, tem dúvidas? Eu tô aqui, viu, Zé? Tá aí? Tá tudo bem? Tô só ouvindo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Dúvidas a respeito? Alguém aí com dúvidas? Estou querendo uma printada aqui. Tá aqui temos O aqui. povo não tá respondendo, né? Deve estar dormindo aí, meu. Deve. O Marquinhos me contou que eles põem o... Não tá não. Tô acordado. Acordado? Alguém respondeu, né? É. Crianças, bom dia. Enfim, o professor José Roberto deu uma bela de uma revisão, né? Cai na nossa prova, vai cair bastante modelos atômicos e distribuição eletrônica, tá? Eu acho que tabela periódica, né? Agora só vem no próximo, na próxima matéria que a gente vai falar. E eu acredito, Jota, que alguns alunos fiquem um pouco perdidos com essa história de próton, elétron e nêutron, da onde saíram esses números, né? Esses números, eles foram sendo... A tabela foi sendo... Isso o professor J.R. já explicou. A tabela foi sendo criada conforme o tamanho do átomo e ela foi organizada nesta forma, né? Então, o mecânico faz o quê? O mecânico, ele determina como as coisas funcionam, né? Como que peça vai em que lugar para saber como que aquilo funciona. E a mecânica quântica fez exatamente isso. Ela olhou o átomo, as suas estruturas e viu como ele funcionava, né? Então, aí a gente tem o próton, hoje, né, resumindo, né, pelo modelo de Rutherford-Bohr, a gente tem o átomo formado por nêutron, que é uma partícula neutra, que vai colar os prótons, como falou o JR, e os elétrons que estão por fora. Então, se eu pegar uma bola de bilhar e eu atacar uma bolinha de ping-pong nessa bola de bilhar, aliás, se eu pegar várias bolas de bilhar, né, juntas, várias bolinhas dessas de piscina de bolinhas, por exemplo, não vamos falar de bilhar, que senão eles vão associar com o exemplo do Dalton, né? Se eu pegar várias bolinhas e colocar todas coladas, né, com algum tipo de geleia no meio, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Se eu jogar uma bolinha de ping-pong e ela pegar na própria bolinha, isso daí vai ricochetear para um lado. Agora, se pegar no nêutron, né, ele vai conseguir passar por essa geleia. Então, foi assim que eles, né, tentando
mostrar para vocês isso daí, uma coisa mais trazendo para o dia a dia, foi assim que algumas partículas passavam e outras iam para em outras direções, tá? Agora, esses números serão definidos quando a gente for usar na tabela periódica, né? Então, por exemplo, deixa eu achar aqui, o bromo, né? O bromo, então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, eu vou usar a tela que o professor está mostrando, eu tenho lá, ó, vocês conseguem ver bem pequenininho, o BR, né, que tem número atômico 35, e eu tenho o número 30 lá em cima. Vocês estão vendo isso aqui, crianças? Tá vendo aí, Zé? Tá me ouvindo? Bom dia. Eu tenho um número... Alguém tá me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Eu tenho aqui, ó, do lado do número 19 ali, azulzinho, tá vendo? Do lado esquerdo, eu tenho um BR escrito, e embaixo tem 35 e em cima 30. Não é isto? Estão enxergando o que eu tô falando aqui? Então, se eu pegar esses 35 e tirar desses 30, me sobram 5. O que que a gente tá vendo aqui, né? Que eu tenho 35... Eu tenho 35, meu número atômico, o tamanho é 35, com o número atômico, e quando eu tiro esses 35, que é a mesma quantidade de prótons, sempre vai ser igual. Sempre que eu tiver 35 prótons, eu vou ter 35 nêutrons, tá? Sempre o número atômico vai ser igual. Se eu tirar esses 30, me sobram 5, que são meus nêutrons, ok? Então, sempre a gente tira os prótons do tamanho da massa para saber quanto eu tenho de nêutrons no tamanho desse átomo, tá? JR, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É que eu não posso mexer a tela, Zé. Mas é que eu não consigo ver. Assim, eu acho que o que faltou para vocês era saber de onde saem esses números, né? E, enfim, isso daí já está determinado, né? Já foi reagrupado para serem alinhados e organizados na tabela periódica. Enfim, a prova de vocês está uma prova super tranquila, tá? Alguns alunos, pelo que eu estou vendo aqui, do nono A e do nono B, não vou falar do nono C, porque eu não tenho acesso, mas do nono A e do nono B já realizaram as provas, isso não tem problema, podia ter feito antes, tá? E a grande maioria já tirou nota azul, né? Então, eu tenho aqui várias notas 7, várias notas 6, e tem alguns alunos que estão, que não foram tão felizes assim, mas fizeram a prova antes do calendário e antes da revisão do professor, né? Então, para esses alunos, eu vou liberar uma recuperação, tá? Uma nova oportunidade para vocês fazerem, só que eu só posso fazer isso depois que acabar o calendário. Tá bom, crianças? Depois que acabarem todas as provas, que vocês têm que dar atenção para todas as provinhas das outras matérias aí. Beleza? Acho que era isso, Zé. Conduziu mais uma vez, né? Magnificamente sua aula. Eu não tenho nem o que falar quando você começa a falar de química. É isso. Estamos juntos aí. Até o Márcio. Até meu marido tá encantado aqui. Oi? O Márcio vai querer fazer faculdade de Química agora. Opa, vamos ter mais um parceiro, então. Dá gosto de ouvir, fala pra ele. Falou que dá gosto de te ouvir. Tá bom, crianças? Beijo, beijo, beijo. Parabéns, Zé. Que isso, obrigado, valeu. A gente tá aí, estamos no mesmo barco. Sim. Hoje você tá remando, daqui a pouco quem vai remar sou só eu. Então. Um pouquinho Mas até... eu vou até meio-dia ainda com a turminha aqui. Agora vem a matemática. Verdade. Tá bom, Vini. Tchau, criança. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.